Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui tratando do seguinte tema: os conceitos errados de Paulo. Será que o chamado apóstolo Paulo é um camarada que realmente não cometeu equívocos em suas interpretações bíblicas? Será que realmente ele era uma pessoa que ensinava, de certa forma, como as pessoas gostam de colocar, a Bíblia, a Escritura, de forma correta? Será? Bom, se você quer saber a respeito desse tema, eu convido você a vir comigo até o final desse vídeo, mas antes, pessoal, deixe aí o seu like, o seu joinha, é muito importante para a gente, porque você nos ajuda no engajamento aqui do canal. Quando você deixa o joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele divulga este vídeo, essa informação para mais pessoas. Então deixa o joinha aí, nos ajude e já aproveita, pessoal, vai aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que são sempre colocadas aqui. E agora vamos até o final do vídeo, que nós temos esse tema para destrinchar. Quero que vocês prestem atenção em dois textos aqui que são declarações de Paulo no livro de Gálatas. O primeiro está lá em Gálatas 5,6, fala: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então esse é o primeiro texto. Segundo, então, aqui já está falando que a incircuncisão, nem a circuncisão, ou seja, não tem diferença alguma. Gálatas 6,15 fala: pois nem circuncisão, que é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, para Paulo ele tenta desmembrar a circuncisão do Antigo Testamento. Só que tem um problema. A circuncisão do Antigo Testamento, ela era um sinal da aliança de Deus para com Abraão. Ou seja, Deus mandou Abraão se circuncidar cada pessoa que estava justamente, que fazia parte da sua casa. Isso seria uma aliança ali com ele e os seus descendentes. Então Paulo tenta invalidar. Eu trouxe aqui um material para vocês hoje. As referências bibliográficas sempre são colocadas aí no final e vocês vão tirar as próprias conclusões. Mas olha só, no imaginário judaico, quando Deus deu o mandamento a Abraão, ele tinha 99 anos. Não obstante a idade avançada, se submeteu à circuncisão e obrigou todos os seus filhos, parentes e escravos a fazerem o mesmo. Por exemplo, está lá em Gênesis 17, 24. Podemos imaginar como o pós-operatório dessa circuncisão em massa de adultos feita sem anestesia e com condições higiênicas de certo propiciadoras de infecções e complicações várias teria mostrado aos homens da casa de Abraão a sensatez de Deus ter estabelecido que a cirurgia deveria ocorrer no 8º dia após o nascimento do bebê, lá em Gênesis 17, 12. A verdade é que se trata de um procedimento cirúrgico que é tanto mais complicado e doloroso quanto mais velho for o paciente. Então, ou seja, Deus ele deu essa orientação para que as pessoas se circuncidassem. E sobre essa questão da circuncisão, eu tenho vídeos aqui no meu canal do YouTube, vocês podem procurar aí, eu explico mais sobre essa questão da circuncisão nos dias atuais, explico sobre essa questão aí nos dias anteriores, que é até o vídeo que se chama o dote de prepúcios. Vocês podem pesquisar aí que eu explico o texto de Davi lá, que Davi, ele cortou 200 prepúcios. Aí vocês vão saber o que é a circuncisão realmente. Então, para Paulo, com efeito, não havia a menor necessidade de convertidos incircuncisos se submeterem à circuncisão, por motivos que ele explica com grande eloquência, sustentação teológica e talento persuasivo no capítulo 4 da carta aos Romanos. A carta aos Gálatas, que foi escrita como uma reação à notícia de que alguns gálatas que o próprio Paulo convertera tinham anuído sob a influência de outro evangelho a se submeterem à circuncisão. A resposta de Paulo parece ter sido escrita em um momento de tal indignação que lhe faltou sangue frio para perceber o quanto a sua defesa da incircuncisão dos gentios nessa carta não fazia mais do que dar argumentos aos seus adversários. Isso porque a carta aos Gálatas está cheia de falhas argumentativas. Então, o que acontece? Paulo, ele tenta argumentar contra a circuncisão na carta aos Romanos, na carta dos Gálatas, só que você veja que as suas argumentações, elas, ou seja, tem falhas, tem muitas falhas em relação à questão. E as falhas estão ao seguinte, o problema fundamental que causa dificuldades a Paulo é que a circuncisão que foi exigida por Deus a Abraão. Esse é o primeiro problema. Não é fácil separar um fato tão óbvio e tão incontornável. Na carta aos Gálatas,
Paulo esforça-se de todas as maneiras e recorre ao expediente arrojado de omitir simplesmente que a obrigatoriedade da circuncisão foi imposta por Deus a Abraão. Então ele tenta omitir isso na carta lá dos Gálatas, né? Aí ele dá uma explicação, né, que fala que os da fé, que são filhos de Abraão e etc e tal, tudo aquilo que é argumentado hoje, que até mesmo dentro das igrejas evangélicas é pregado, né? E seja, se isso está errado, são pregações equivocadas e pregações erradas. Abraão é indispensável para a argumentação de Paulo em Gálatas, porque é com base em uma citação do livro de Gênesis referente a Abraão que Paulo fundamenta sua certeza de que os gentios não devem ser circuncidados. A citação é tirada de Gênesis 15:16, portanto, 2 capítulos antes do episódio em que Deus exige a circuncisão e afirma que Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi contado para a sua justiça, tá? Essa é uma tradução da onde eu extraí todo esse artigo aqui. Aqui devemos nos lembrar do sentido de dikaiosine, que é justiça ou justificativa, como aplicado paralelamente inocência e libação, ou seja, Abraão em Gênesis 15:6 foi justificado pela fé sem necessidade de recorrer a qualquer outra coisa. Então, ou seja, Paulo tira essa questão, ou seja, pega um versículo isolado e dá a sua interpretação ali, ou seja, utiliza-se do sensus plenium, que ou seja, espiritualizar o texto, ou seja, dar a sua própria interpretação. E não é isso que as pessoas fazem de maneira equivocada nos dias de hoje. Então, ou seja, Paulo era justamente esse percussor de heresias dentro justamente das congregações eclesiásticas, como nós vemos nos dias de hoje. Então não tem como fugir disso não, tá, pessoal? Em seguida, Paulo, ele cita outra fonte de Gênesis. Essa feita retrocede ao capítulo 12:3. Nessa passagem, Deus diz a Abraão que serão abençoados em si todas as nações. O sentido em que a palavra nações, etne, é usada nessa passagem do Antigo Testamento não deixa dúvidas. Trata-se das nações que descendem de Abraão, ou seja, das diferentes tribos judaicas. Mas Paulo toma a palavra etne noutro sentido, gentios, o que lhe permite dizer alegadamente, com base no Antigo Testamento, que é a partir da fé que Deus torna os gentios justos. Gálatas 3:8, só que não é esse o sentido da frase, no contexto que ele é próprio do livro de Gênesis. Então, ou seja, enquanto a palavra etne, se você for pegar o texto grego da Septuaginta, está se referindo aos descendentes de Abraão, ou seja, o povo judaico, e não a todas as nações, Paulo ele pega esta palavra etne para colocar que são todas as nações, ou seja, incluindo os gentios, ou seja, em que são os gentios. Então, Paulo faz uma interpretação completamente equivocada desse texto, dos textos justamente do livro de Gênesis, para colocar a sua ideia em prática nas congregações que ele estava ali visitando e queria ensinar essa questão da circuncisão. Parece que ele tinha um certo ódio, né, contra a circuncisão. É interessante isso, né? Depois de recorrer nos capítulos 15 e 12, Paulo vai buscar uma citação do capítulo 17, justamente aquele que Deus impõe a obrigatoriedade da circuncisão. O episódio da circuncisão em Gênesis começa a partir do verso 9 do capítulo 17. Paulo cita tão só cirurgicamente o verso 8, que fala das promessas que Deus deu a Abraão e a sua semente. A palavra esperma, que é semente, descendência, é usada no versículo de Gênesis como um substantivo coletivo. Refere-se a toda a descendência de Abraão. Paulo, no entanto, usa-o como substantivo comum e como singular verdadeiro, fazendo da fraqueza força, ao salientar enfaticamente que a Escritura não diz para sementes, como se referindo a muitas, mas só uma, ou seja, está lá em Gálatas 3:16. Então, Paulo, o que é que Paulo tenta fazer? Ele tenta pegar as expressões do livro de Gênesis que tratam da descendência de Abraão, ou seja, o povo judeu, e tenta tirar desse contexto que se refere ao povo judeu para colocar que está se referindo também aos gentios. Isso que Paulo tenta fazer com o texto de Gênesis, tá, pessoal? E que semente seria essa? A resposta lógica seria Isaac, mas não. Retomando as palavras de Paulo, a Escritura não diz para sementes, como se referindo a muitas, mas a só uma, a sua semente, que é Cristo. Portanto, o apóstolo coloca os seus destinatários o desafio de aceitar a semente de Abraão. Não são as gerações incontáveis que descendem dele, mas uma só ente, ou que é Cristo. Então, Paulo, ele tenta dar essa interpretação do texto, né? Tirar ali que é Abraão, ou seja, a sua semente que seria Isaac, e colocar Cristo no lugar de Isaac. Então, Paulo faz isso. Até aqui o que Paulo fez foi tirar do seu contexto citações do Gênesis
dando-lhe novas e controversas interpretações, essas que se baseiam na aceitação de que as duas palavras-chave, etne e esperma, têm sentidos diferentes do que lhes são próprios, em vez de enfrentar o obstáculo de, logo no versículo seguinte, aquele que acabou de citar, Deus impor a Abraão a obrigatoriedade da circuncisão. O que Paulo faz é dizer que a lei de Moisés, né, sob cuja exclusiva alçada de parecer querer colocar a circuncisão, veio 430 anos depois de Abraão, pelo que não anula a aliança baseada na fé antes estabelecida por Deus. Então Paulo, ao invés de dar a explicação correta do texto, ele cria uma heresia, e essa heresia estava sendo ensinada dentro das igrejas. Por isso que os apóstolos não eram a favor de Paulo, por isso que os pais das igrejas não eram a favor dos ensinos de Paulo. Inclusive tem citações de pais das igrejas de vídeos que eu já coloquei aqui no meu canal, que falam a respeito das heresias de Paulo e que as pessoas tinham que se afastar dessas heresias. Ou seja, era um camarada que era herege, e hoje as pessoas citam mais Paulo do que Jesus. Ou seja, Paulo ensina tudo errado, os seus ensinos são colocados como superiores aos ensinos de Jesus, ou seja, ele é autoridade suprema e incondicional dentro da igreja, e as pessoas acham ainda que ele é uma pessoa que deve ser seguida. É isso aí que acontece. Assim, segundo a argumentação da carta aos Gálatas, os gentios não precisam se circuncidar porque 430 anos antes dessa imposição na lei de Moisés, Deus já tinha abençoado os gentios, isso com base na interpretação tendenciosa de etne, que de qualquer forma são herdeiros da semente única, graças à interpretação tendenciosa de esperma, que é Cristo. E tudo isso omitindo sempre, primeiro, que é Deus que exige a circuncisão, ou seja, para Paulo a circuncisão não era válida, ela era algo que ele invalidava, ou seja, lembrando que era Deus que exigia isso, então ele invalidava um preceito de Deus, e que o próprio Abraão, ainda que já justificado pela fé, não obstante obedeceu a Deus, submetendo-se à circuncisão. Então, ou seja, ele tirava esses dois pontos. Abraão, mesmo tendo obedecido, mesmo tendo sido justificado pela fé, ele foi lá e foi obediente, se circuncidando. Aí o livro de Tiago é quem está correto, e não o livro ali de Romanos, ao falar que a pessoa é justificada somente por fé. Mas Tiago fala que não somente a fé, ou seja, é suficiente para poder justificar uma pessoa. Então por aí você já vai vendo aí aonde se surgem todos os conflitos, as heresias, né? As facções dentro da igreja vêm por intermédio de Paulo, dos seus ensinos errados que estão dentro da Bíblia, considerada por muitos como inspirada, né? Quanto mais tarde Paulo escreveu a carta aos Romanos, parece evidente que se deu conta de que, se quisesse insistir de novo no fato de os incircuncisos devem permanecer como são, dessa vez não podia apagar a circuncisão de Abraão da sua panóplia argumentativa. Então, aí ele descobriu isso. Dessa feita, Paulo alude mais uma vez a Gênesis 12:3, versículo segundo qual Abraão teve fé em Deus, isso lhe foi contado para a sua justiça, primeiro citando as palavras exatas de Romanos 4:3, optando depois, um pouco mais à frente, por parafraseá-las, 4:9. Ao lermos a paráfrase, reparamos com surpresa que Paulo fez da palavra fé o sujeito da frase. Então, ou seja, ele vai tirando tudo do contexto para trazer a sua argumentação em cima, né? Essa engenhosa alteração do texto do Antigo Testamento coloca nas mãos de Paulo o trunfo perfeito para resolver a questão de Romanos 4:10-1. Quando pergunta Paulo é que a fé de Abraão foi tida em consideração, antes ou depois de circuncidar, que Paulo já não evita o obstáculo de Abraão circunciso, Paulo dá a resposta à sua própria pergunta retórica. Foi antes. Por conseguinte, a circuncisão não foi outra coisa senão o selo espragues da justiça, a qual Abraão já obtivera antes da circuncisão. Assim sendo, remata Paulo, Abraão também é o pai de todos os crentes incircuncisos, do mesmo modo que é pai do circunciso, ou seja, do povo judeu, tá? E aquilo que ambos os grupos seguem Abraão é a fé, que antecedeu sua circuncisão, ou seja, Romanos 4:11-12. Então, Paulo tira toda essa argumentação para validar os gentios como descendência de Abraão. Então, Paulo faz justamente isso com o texto bíblico, ou seja, tudo de forma equivocada. Em Gálatas, podemos observar que, se é verdade que a argumentação que sustenta a atitude de Paulo a respeito da circuncisão é vulnerável e por isso não suscita adesão incondicional. O mesmo é preciso destacá-lo, não poderá se dizer do axioma em si, que traduz a atitude do apóstolo, mercê da justiça que lhe conhecemos. Em Cristo Jesus não importa nem circuncisão, nem prepúcio, mas só fé que atua através do amor. Ou seja, descarta isso, tá? Aí essa questão de invalidar a circuncisão e incircuncisão, como ele coloca que são coisas desnecessárias, né, da pessoa ficar ali,
pode descartar essas declarações de Paulo, que são falsas. Em relação à situação da Galácia, que tanto provocou a indignação de Paulo, fica a seguinte pergunta: se em Cristo é indiferente que os homens tenham ou não prepúcio, por que é que Paulo quer negar aos gálatas incircuncisos o direito de seguirem à risca uma inequívoca exigência de Deus, conforme Gênesis 17:11, e optarem pela circuncisão? Ou seja, se para ele é errada a circuncisão, né, e a circuncisão uma vez sendo aí algo que foi estabelecido por Deus, por que que Paulo nega que os gentios ali, né, de Gálatas, os gálatas, eles sigam o preceito de Deus, né? Por que Paulo ele nega essa questão? No verso 3, capítulo 5, Paulo tenta exercer pressão no sentido de desincentivar essa liberdade, com a ameaça de que a partir do momento que se é circuncidado, é obrigado a seguir toda a lei, pelo que se entende o respeito pelas regras alimentares, pelo dia de sábado, etc. Então Paulo tenta colocar medo nas pessoas, falando que se uma pessoa for querer ser circuncidado, ele vai ter que seguir todos os outros preceitos da lei. Só que é uma coisa interessante, né, que é uma outra argumentação também. Ou seja, ele está baseando a sua argumentação em algo que acontecia antes da lei, mas quer impor para as pessoas algo que estava na lei, sendo que ele está argumentando de algo que é antes da lei. Então a sua argumentação tem que seguir o que está antes da lei, não o que veio na lei de Moisés. Por aí você já vai vendo algumas inconsistências aí a mais, né, nessas argumentações de Paulo. Ou seja, uma mentira, né, gente? Mentira fruto de heresia, né, da heresias, dá resultado da heresia. Esse ditame de ou tudo ou nada não é fundamentado e, contrariamente ao axioma antes referido, não é convincente. Talvez por intuirmos que a verdadeira razão da ira de Paulo nessa carta é que, afinal, os seus Gálatas viram uma lógica no outro evangelho que se baseava, sem rodeios sofísticos e reinterpretações artificiosas da Escritura, na simplicidade autêntica da palavra de Deus. Todo homem será circuncidado. Então, ou seja, o que denota aqui, os Gálatas viram na Escritura algo diferente do que o Paulo pregava para eles. Então eles queriam seguir isso que Paulo considerava como diferente, como outro evangelho, que na verdade era o evangelho que pregava a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus como estava ali, eles queriam seguir, só que Paulo ele estava sempre ameaçando e vindo ali com um evangelho totalmente diferente e falso. Por isso que a carta de Pedro, quando fala lá que os escritos de Paulo, que muitas pessoas acham que é inspirado, na verdade lá que fala lá que é o outro vocábulo, outro significa ali diferente, que não faz parte da escritura inspirada. Por isso que Pedro faz essa declaração. A epístola, toda a epístola de Pedro, ele seja, condena os escritos de Paulo como não sendo inspirados. E as pessoas pegam aí como se fosse inspirado. Mas é óbvio, tudo é baseado que na tradução em português. E as traduções em português, como nós sempre estamos falando aqui, são traduções, muitas das vezes, em muitas coisas equivocadas, tá? Então aqui está a fonte, referências bibliográficas da onde eu sempre extraio todos os materiais que eu trago aqui, para não gerar aí que as pessoas que eu estou tirando algo da minha cabeça, que é algo que eu estou criando, não. Tudo isso aqui tem fundamentação, tá certo? Então agradeço vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo, pessoal. Comenta no vídeo aí, deixa o seu comentário, sua opinião, o que você achou a respeito do tema, deixa dicas aí para próximos vídeos, compartilha esse vídeo para outras pessoas também terem acesso a essa informação. E pessoal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.